Oi, pessoal, eu sou a Gabi E eu sou a Babi. e hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Essa convidada é de tudo um pouco. Para vocês terem ideia, ela se graduou em Direito. Ela é palestrante, empresária, franqueada da Rimax, mentora e corretora de imóveis. Além disso, ela é mãe do Noah. Muito importante dizer, né? É a função principal da vida dela, inclusive. Estamos aqui com a Daniele Cardoso. Ê, seja Oi, bem-vinda! gente! Bem-vinda, Dani. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você sempre vai ser super bem-vinda aqui, principalmente porque a gente tem um relacionamento bem antigo, né? A Verdade. gente já passou por altos e baixos, muito amor e ódio. Vamos deixar o ódio pra lá. Então, eu gostaria que você contasse pra galera que faz parte da comunidade um pouquinho sobre você. Gente, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Um convite que eu recebi com muito carinho, com muito apreço. Principalmente aí pela Babi. Gabi, tô te conhecendo agora, então não fique com ciúmes. Imagina, é um prazer. Então, queria agradecer, Bárbara, pelo convite. A gente sabe, né? Eu tava vindo fazer a gravação e eu fiz um story falando sobre o quão importante é a gente reconhecer os bons profissionais e quanto orgulhosa eu fiquei com o seu desenvolvimento, com o crescimento, porque a gente tem uma história, né? Como você mesmo falou, foram longos anos de história e aonde eu falei até para minha equipe, quebra de objeções, disciplina e foco foi o que você teve durante toda essa jornada, né? Não foi uma jornada fácil, foi uma jornada com muitas barreiras, com muitas objeções, mas você sempre focando um ideal, um objetivo. E eu falei, cara, eu falo pra minha equipe, falei, meu, pelo amor de Deus, não falam que não dá, porque dá, né? A gente tem que passar por cima das coisas, porque dá. É capaz, aqui tá uma testemunha de alguém que superou bastante coisa. E aí eu fiquei super orgulhosa, eu falei, cara, eu tô indo lá prestigiar. Então, gente, de verdade, assim, tô super feliz. E elas falaram sobre algumas coisas, algumas frentes que eu atuo. Não é fácil. O principal, né, a conciliar tudo isso com a maternidade. Exatamente. A gente trouxe a Dani aqui para vocês entenderem que não só de advocacia vive a pessoa que se forma em direito. Exatamente. Como eu falei, ela é graduada em Direito, mas ela não seguiu a advocacia tradicional. Ela preferiu seguir outros caminhos que foram os caminhos que abriram as portas. E hoje ela é super bem sucedida, gente. Essa mulher é um furacão. Eu não sei que horas que ela dorme, tá? Inclusive, você poderia contar pra gente? Ainda não, gente. Tô ali, tô buscando os meus ideais. E realmente o direito foi minha paixão desde o primeiro momento. Então, eu passei por questões pessoais na minha vida que me fizeram a levar a procurar o direito. Então, eu falei, cara, isso aqui tá errado, não tá certo, problemas familiares. Eu falava, tem que ter uma solução para isso. E eu sempre fui uma pessoa de buscar conhecimento. Então, consultava um advogado, consultava o outro. E falava, não tô feliz com essa resposta. Não é isso que eu quero, tem que ter alguma alternativa. E aí, fui buscando alguns caminhos. E em 2006, se eu não me engano, foi 2006, final de 2005, 2006, procurei entrar na faculdade de Direito. Porque eu falei, cara, eu não quero mais depender da opinião alheia. Eu quero mesmo saber como que funciona os deveres, obrigações. E na época foi uma situação que envolveu o lado criminal. E aí eu falei, não, eu quero entender isso daí. Então, Tem cara de advogada criminalista. Tem mesmo, Tem muito. cara, postura. Se é que advogado criminalista tem cara, né? Mas assim, vocês entenderam. e aí eu falei, não, vou tentar estudar isso aí. E aí mergulhei de cabeça, minha paixão. Estudei muito, não fiquei com uma DP mentira, fiquei de filosofia, mas quem não, Ah, mas não. né? Eu lembro Aí da é Dani na super. faculdade, porque a gente trabalhou juntas nessa época. Foi. E aí, eu assim, não fazia faculdade na época e acompanhei ela com o vadimeco pra cima e pra baixo, estudando. Aquele tijolo, Na hora do né? intervalo ali do almoço, a Dani ficava estudando. Eu lembro dessa fase. Meu, e que fase? Por isso que eu falo, a gente não tinha... Trabalhava o dia inteiro, porque a gente não é filha de herdeiro, né? Então, a gente tinha que trabalhar o dia inteiro, a gente tinha que estudar à noite, tinha que fazer as coisas no meio de almoço. E eu falei, meu, vou nessa. E fiquei os 5 anos aí da faculdade e cada vez mais admirando tudo isso. Só que chegou um momento que eu falei, bom, a minha paixão criminal sempre foi. Então, atuei em algumas frentes como estagiária, como assistente técnica, participei muitos anos do tribunal do júri, e aí falei, bom, gosto disso aqui, porque quem faz errado tem que se lascar mesmo, e eu quero isso. E aí, os meus pais ficaram extremamente temerosos, não, porque esse aqui é o quê? Eu falei, MP, eu não tenho cara de defensoria.
com todo respeito a todos os defensores. E eu falei, não. Quero acusar. Faca na caveira, entendeu? Tipo, é tipo isso, não quero saber. Não, é perigoso, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar mais, né, sobre isso. E aí meio que desisti e já estava conciliando com a imobiliária. Porque eu entrei na imobiliária muito cedo, né? Eu entrei nessa imobiliária de Gianópolis, eu era muito nova. E aí, qual era a vivência que eu tinha nessa imobiliária? O direito civil. Então, contratos, deveres, obrigações, intermediação, locação e etc. Só que eu comecei na recepção. Então, na recepção, eu lidava com pessoas, atendimento, etc. E até que chegou um determinado momento que uma das pessoas que assumiu o departamento de locação saiu. E aí, o diretor, na época, chegou para mim e falou assim, então, agora você assume como assistente da pessoa que ficou. E eu falei, cara, o que é contrato? Eu não sei o que é contrato. É de comer? O que é lei do inquilinato? Aí falei, beleza, aceito. Fui pro banheiro e fui chorar, né? Quem nunca? Entendeu? Falei, bom... O que eu vou fazer agora? Eu não sei o que é isso. E aí começou a minha vivência com direito civil na parte de contratos, na lei de inquilinato. E aí eu entrei de cabeça, porque tudo que eu entro na vida é pra se jogar, né? Que não legal. é pra fazer... É pra fazer melhor. E aí eu comecei a estudar e comecei a me desenvolver. Aí pronto, deu uma picadinha, o pernilongo ali. E aí eu falei, putz, é isso aqui que eu gosto de fazer. E aí dentro dessa empresa eu fui escalonando, né? Fui participando de alguns... Eu falo que a Bárbara também, a gente participou de tudo dentro dessa empresa. A gente servia café, a gente limpava, a gente atendia telefone, a gente ia pra rua. Verdade. Enfim, foi uma escola em todos os campos, mas sempre muito voltada para o direito imobiliário. Quando eu terminei a faculdade, falei, cara, o que eu vou fazer? Pós em direito imobiliário. Ué, já tô aqui, Eu né? pensei fazer. Já tô aqui, vamos em frente. Aí terminei a pós, fiz MBA. Terminei a MBA, fiz outra especialização. Então, foram, acho que uns 7, 8 anos seguidos de estudo. E aí, vem o desafio da ordem, né? Que você fala, puta que pariu. Pode falar palavrão? Pode, claro. Pronto. Né? Falei, meu, aí vem essa merda dessa ordem. Porque eu falo, gente, com todo respeito, né? A gente tem que respeitar, é uma prova que precisa ser feita, porque mede ali o conhecimento, mas o que a gente vê de profissional que não sabe o que tá fazendo e que tem a ordem, me revoltável. É importante você falar isso porque ela não mede de verdade quem é o profissional bom ou o profissional ruim. Porque você vê muita gente competente que não consegue passar na prova da ordem e o contrário também, né? Porque a gente até comentou no outro episódio que a prova da ordem, ela mede mais a sua questão psicológica do que tudo. Você chega com muito medo para fazer a prova. Eu lembro que na época da faculdade, o que colocava de medo para mim... se você não consegue tirar azul nessa prova da faculdade, quem dirá na prova da ordem? Então, não é para medir conhecimento de verdade. Se você não passa, não significa que você é incompetente, que você não vai ser um bom profissional. Muito pelo contrário. Até porque a prova é muito do emocional ali, mede muito. Então, na hora você fica nervoso, você estudou pra caramba, você sabe o assunto, mas na hora você não consegue lembrar. Então, é meio desesperador mesmo. Então, tem muita gente que passa por isso. Então, se você está passando por isso nesse momento, ou se você já passou por isso, não se sinta sozinho. Não, de jeito nenhum. E não desista, né? Eu acho que cada um tem que saber onde quer chegar. Os objetivos. Então, eu nunca gostei de advogar. Sempre foi a minha paixão sempre foi o consultivo. Esse negócio de ir pra fora e falar com o juiz. Isso porque você fazia juro simulado, né? Exatamente. Lembra? Então, assim, puta que pariu, coisa chata. Eu não tinha essa aptidão, não gostava disso. Então, eu falava, não quero saber, eu quero trabalhar no consultivo. Mas o consultivo também, a gente precisa ter a OAB. E aí, enfim, estudando muito mercado imobiliário, eu fiz 3 vezes a prova da OAB. A primeira vez eu fui uma catástrofe. A segunda vez, fui pra segunda fase. Fiz a segunda fase, faltou meio ponto. Fiquei puta. Nossa. Dá uma Gente, raiva, meio né? ponto. Aí você entra com recurso, ainda não dá certo. Putz. Fiquei puta. Da terceira vez, faltou na terceira vez que eu fiz, faltou um ponto pra passar pra segunda. Fiquei puta, falei, não quero saber dessa merda agora. Entendeu? Não quero saber, deixa pra depois. E aí, fui me especializar em outras coisas. E aí, falei, cara, deixa lá que uma hora depois eu mexo com isso. Mas, gente, de novo, não era o meu objetivo, né? A gente tem uns amigos aqui, se a gente tiver que matar alguém. Tô brincando, né? Não contem comigo. Não me contem. A gente tem amigos
amigos que a gente pode, enfim, pedir ajuda aí nesse sentido. E aí eu falei, cara, eu vou mergulhar naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto. E mergulhei de cabeça estudando direito imobiliário e negócios imobiliários e tudo isso. Fiquei 9 anos nessa empresa, saí dessa empresa para sair da zona de conforto, né? De novo, a gente fala de zona de conforto, a gente fala de disciplina, de foco. Era muito cômodo, porque essa empresa, a Bárbara sabe, era como se tá num cargo público. É que era uma empresa familiar e todo mundo tava lá há muito tempo. Então, assim, era bem acolhedor nesse sentido. Porque um ajudava o outro, enfim. Mas não tinha muito para onde crescer. Né? Até porque a Dani chegou ali num teto que ela tinha no setor dela e acredito que dali ela não ia pra lugar nenhum. Mas você queria se mexer, Ela ia né? pra Falou, rua preciso porque pra não algum tinha lugar. outro lugar pra ir. Financeiramente falando, também não era o que eu queria, mas estava confortável. Era nova, morava com os pais e não tinha filho. Tá tudo ótimo. bem. Tá legal. Mas a Daniela é assim? Não. Eu não sou. Eu sou uma pessoa gananciosa no sentido de ambição. E de ir lá, de tentar ter as minhas coisas. E aí, entre outras coisas que a gente fala que lá foi uma escola de coisas boas e de coisas ruins, né? Ajudou a gente a crescer como profissional. As coisas ruins também ajudaram a fazer a gente repensar a rota. Não, e assim, o jeito que não quero ser daqui pra frente. Eu nunca quero ser essa pessoa. Isso, é isso. Pessoas passam na nossa vida pra isso. Às vezes pra ensinar o que ser e o que não ser. Exato. E lá foi um misto do que ser e do que não ser. E do que não ser ajudou a ser. Esquisito isso, né? Nossa, mas coisa de louco. perfeita. A conversa de louco. Então, foi mais ou menos isso. Isso porque não tem álcool nessa mesa. No só caso, é água e café. E aí, eu falei, não, cara, beleza. Conheci, aliás, não posso falar o nome dela aqui, mas a Bárbara sabe o que eu tô falando. Tinha uma lá que dominava a área de condomínios. E ela gostava muito do meu trabalho. E ela também saiu da empresa. E ela falou, cara, eu conheço o dono de uma administradora que ele tá querendo levantar a parte da imobiliária, porque ele não tem. Ele tem muitos condomínios administrados em São Paulo, porém ele não tem área de intermediação. Você aceita? Você quer sair da empresa? Não, mas assim, essa pessoa era muito apaixonada pela Daniela, isso é verdade. Se é quem eu tô pensando, que eu acho que não tem outra pessoa. Acho que é. Daniele na Terra e só, não tinha mais ninguém. E aí eu falei assim, cara, então, a gente tem que ser grato a todas as pessoas Com que certeza, nos ajudaram. E ela é um perfeito. nome que eu sou extremamente grata. Eu falei, quer saber? Deu já. Joga tudo pra cima, eu quero conhecer esse cara. E aí fui conhecer em 2014 o Marco Gubace, que é hoje o meu sócio. E ele falou, cara, eu tô perdido, não tenho intermediação, não tenho imobiliário, eu tenho área de condomínio, inclusive concorrente, eis o motivo pelo qual o outro ficou bravo, concorrente da empresa que eu trabalhava. Inclusive, essa pessoa que saiu levou um monte de condomínio lá pra ele e tal. Eu falei, olha, no meio que eu me enfiei, né? Mas... Olha a confusão. Ó a confusão. E aí, eu conversando com ele, ele falou, ó, você topa de novo os desafios, né? Lembra que eu falei que eu assumi o departamento no susto, que eu não sabia nada? Aí esse cara chegou pra mim e falou, você topa esse desafio de construir uma imobiliária aqui dentro, que eu não tenho? Eu falei, aceitei tantos desafios até agora, por que não? Falei, beleza, vamos. Então, eu construí uma imobiliária pra ele. Eu reestruturei tudo. Ele não tinha site, ele não tinha CRM, ele não tinha corretor, ele não tinha nada. E me conta, como foi pra você ter acabado de sair ali da sua formação, fez pós-graduação e tudo mais, mas a prática é outra coisa, a gente sabe. Sim. Apesar de você ter ali o teórico e trabalhar na prática como funcionária, virar dona e construir uma empresa é totalmente diferente. Então, assim, como que você fez para virar essa pessoa empreendedora que criou do zero uma imobiliária, uma administradora forte, né, no mercado? Conta pra gente, como foi? E aí, então, existiu um processo. Quando eu entrei com ele em 2014, eu entrei como CLT. Né? Vamos estruturar, tal, beleza. Não foi assim, mágica. Beleza, vamos estruturamos, só que eu, de novo, nessa minha ambição, eu não consigo, gente, ficar quieta. Enfim, eu falei, e ele é advogado, de formação, OAB, tudo, também não advoga. É advogado com OAB. Com OAB e E tudo. sempre tem o tudo no final. E ele não advoga, né? E aí eu falei, seguinte, 2018, começou a me dar chilique. Aí casei, na época eu tenho que falar, né, do casamento, casei, depois descasei, tem essa também. Aí ele falou assim, eu falei pra ele, Marco, seguinte, eu estou incomodada. Olha eu batendo na mesa, estou incomodada. Aí ele falou, com o quê? Eu falei, cara, eu amo esse mercado, né? Eu acho que eu tenho todo aí o capital intelectual, eu busco isso, eu amo isso, eu quero
fazer voos altos. Então, acho que agora eu quero investir num negócio pra mim. Então, ele virou e falou, não, então, peraí. Então, você quer fazer o quê? Você quer abrir uma imobiliária? Eu falei, quero. Uma imobiliária pra mim. Tava com meu ex-marido na época, que ia entrar com investimento. Ainda bem que não deu certo. Isso que eu ia falar agora. Ainda bem. Ainda Deus sabe de todas as coisas. E aí, ele falou assim, para de falar. Você quer isso? Quero. Eu falei, então tá bom. Então, eu vou fazer com você. Olha que legal. Parceiro E aí, demais. ele me propôs, a sociedade aceitou, né, esse ajuste entre eu e ele. Em 2019, aí começou voo solo. Literalmente, voo solo nesse mundo de empreendedorismo. Só que eu fiquei tensa, porque pensa, saiu do CLT, saiu de 13º, saiu de FGTS. A vida toda no CLT, a gente aprende a trabalhar no CLT. É muito difícil sair. Porque você tem uma segurança que no final do mês o dinheiro vai estar lá na sua conta. Exatamente. Bate cartão, tal, não sei o que, hora de almoço, tal, independente das horas do almoço. Tem serem- alguém que te mande fazer alguma coisa. Você tá guiada ali por alguém, né? E aí eu falei, cara, aceito ou não aceito? Não tinha filho, tal. Beleza, aceitei. Aí veio os desafios da vida, porque foi eu aceitar, veio o divórcio, veio toda a sabe, aquela confusão de divórcio, você tem que estar centrado, porque você não é mais CLT, então você tem que fazer a coisa acontecer. E perdeu ali uma pessoa que te ajudava, querendo ou não, financeiramente, a pagar as contas da casa. Sim, exatamente, era meio dividido. Aí eu falei, e agora? Mais foco. Aí mantive o foco, aí conheci o pai do meu filho nesse meio tempo, 6 meses depois do divórcio, engravidei. Aí lascou. Não, a mamãe te ama. Mas eu fiquei desesperada. A primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que tava grávida foi ligar pra ele e falar, eu tô grávida. Ai, que legal. Legal! Legal! E agora? O que eu Eu faço? falei, em pleno meu auge profissional, você fala, legal. Como se ele tivesse culpa tão somente, né? Então, né? A culpa é sua, é. Nossa, fiquei surtada, mas aí começam os desafios. Porque no empreendedorismo, você depende de resultado. Você não tem tempo pra chorar, pra ficar depressivo, etc e tal. Porque você depende de agir pra ter resultado. Precisa estar em movimento o tempo inteiro. Eu tenho um mentor, que é o Gustavo Rangel, que ele fala caos e ordem. Você tem que estar no caos, porque você tem que estar em constante movimento, e depois você vai pra ordem. É caos e ordem o empreendedorismo, é pressão. E eu falei, cara, e agora? Agora com o neném dentro da minha barriga. Ou seja, a pressão é muito maior. E aí o pai dele... E a vontade de fazer acontecer também, porque agora você tem uma pessoa que depende 100% de você. E o pai dele, educador físico, respeito a todos os educadores físicos, mas, né, situação de pandemia, não sei o quê, perdeu o aluno financeiramente. E aí eu falei, cara, agora sou eu mesma, Irene, igual o filme. Eu falei assim, entendeu? E assim, eu não tive tempo pra curtir minha maternidade. Então, não sou hipócrita de falar isso. Às vezes tem umas amigas que falam, ai, como que é a maternidade? Eu falei, chata. Eu não vou mentir. Pra mim foi muito chata, no sentido de... Porque eu não tinha esse tempo pra paparicar a barriga, pra curtir gravidez. Não. Tava com muita pressão, né? Meu filho nasceu um dia antes, eu tinha uma reunião... Eu tava me trocando pra ir pra uma reunião e eu tinha outra super importante no dia seguinte. A bolsa estourou minutos antes da reunião. Meu Deus. E eu ainda querendo falar, quanto tempo tem, médica? Acho que dá tempo. sentindo dor. E pior que eu não senti dor. A bolsa estourou e ele ficou ali. É porque você tava tão cheio de coisas na cabeça pra fazer e você não E aí eu parou liguei pra minha pensar. obstetra, parentes, e Meu falei assim, Deus. a bolsa estourou. Ela falou, o líquido tá claro? Eu falei, tá lá, então tá tudo bem. Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ela falou, umas 3 horas. Eu falei, será que dá pra eu... pra reunião? Morando em São Paulo, detalhe. E aí, sabe? Então, assim, fechando parênteses, esse mundo do empreendedorismo é pra quem tem foco e força e trabalha com pressão. A gente falou da prova da ordem, que é a questão emocional. O empreendedorismo também é, gente. Total. Não é fácil, é muito difícil. A gente tava falando ontem com outro empresário que ele falou assim, Dani, crescer dói. Crescer dói demais, inclusive. Muito, porque a gente tem que construir equipe. Gerir pessoas é o maior desafio. Lidar com pessoas Na é faculdade, eles não ensinam isso. Não, nem criar processos, porque também tem aquele criar o processo para conseguir gerir as pessoas. difícil. É porque a faculdade ela nunca vai te ensinar a ser empreendedor. Não. Porque por mais que você... Na faculdade a cabeça é assim. Você vai se formar, você vai passar na prova da ordem e você vai trabalhar pra alguém. Não tem a possibilidade de você ser uma advogada empreendedora ou empreender em outro ramo. É. Não existe isso. É. Até porque, gente, vamos lá, né? Isso é uma coisa muito nova, se a gente for parar pra pensar.
Porque antigamente era isso que acontecia. As pessoas saíam da faculdade, passavam na ordem e ia trabalhar em escritório. Tem até hoje, né, os escritórios tradicionais que todo Sim. mundo sonha em querer trabalhar lá e viver Exato. aquela vidinha de CLT, de associado, e é isso. Porque não ensinam pra gente que a gente tem essa possibilidade, né? A gente ouve falar ali na faculdade, principalmente, acho que na nossa época, ou mais antigo ainda, né? Quem fez faculdade antes, não tinha esse assunto do o que você vai fazer quando você sair da faculdade? Eu vou empreender. Ou vão prestar concurso. É concurso e trabalhar em escritório. É isso. Esse é o foco. Você falou da época da faculdade, quando você entrou pensando em ser uma coisa, eu me identifiquei muito, porque eu também pensava que ia ser delegada. Então. Eu tinha pra mim que era ser direito criminal e eu ia ser delegada também pra acusar. Então. Mas a gente sai, a gente vai mudando, né? No decorrer da faculdade, a gente vai aprendendo muita coisa e a gente sai com outra cabeça. E a vida também vai te levando, que nem foi te levando pra esse lado do imobiliário. Eu também sou advogada imobiliarista, nunca pensei que ia atuar no imobiliário, porque na faculdade nem tinha direito imobiliário. É verdade, não tinha. Eu fui Na nossa época não tinha nem previdenciário ainda. Não Eu tem, fui eu acho que conhecer tem já, depois. não Eu fui tem conhecer mesmo. depois. Eu fui olhar e falar, o que eu vou fazer agora? Então, peraí, eu vi aqui era FMU, eu fiz FMU, depois eu fiz FAAP, MBA, eu falei, vou dar uma olhadinha aqui. Aí lá tinha direito imobiliário. Mas eles não ensinam isso. É mais fácil você estar associado a uma empresa e a empresa te levar. É essa a régua. Ou você vai fazer um Você vai concurso. deixando a onda te levar, né? Entendeu? isso. Ninguém Você vai fazer nasce um assim, concurso. então vou fazer direito imobiliário, né? Não, A vida vai ninguém te fala. levando. Eu nunca ouvi falar de direito imobiliário na época da faculdade. Então. Porque fala sobre ali propriedade, posse em direito civil, Sim. mas de forma muito superficial. Sim. Então, hoje eu sigo no ramo de leilões, por exemplo, é uma coisa que eu nunca ouvi falar na faculdade. Então. E é um leque muito aberto. O direito, você tem para ir para vários lugares. Né? Eu falo que, por exemplo, o mercado imobiliário, ele proporciona honorários altíssimos, gente. Sim. Honorários altíssimos. Eu converso com amigos meus que advogam para escritórios e os caras falam, tô de saco cheio disso aqui, entendeu? Porque, tipo, uma intermediação que você faz, você ganha 20 vezes o meu salário. Então, assim, a gente tem que olhar, primeiro, eu acho que fazer o que a gente gosta e se identificar com isso. Pô, se você se identifica estando num escritório, trabalha, tá feliz, beleza. Eu nunca, eu sempre quis ter voos altos. Então, eu falei, se eu tenho a possibilidade de, tudo bem, não tenho vida, entre aspas, trabalho pra cacete, 24 horas por dia se Não deixar. vamos romantizar o empreendedorismo, não porque não é uma vamos. festa. Mas Não é questão vamos. de perfil, né? Cada um questão tem o de seu perfil. perfil. Tem É gente que vive no CLT e tá ótimo, tá feliz. Se for empreender, vai ficar frustrado, porque não é o Exato. perfil. Exato. E tem gente que fica frustrado no CLT porque tem o perfil empreendedor. Exato. Eu nunca gostei de ficar presa. Eu Esse também negócio de prestar contas. Onde você vai? Puta Tem que pariu. pedir pra ir no médico. Sabe? Então, assim, no mercado imobiliário, a gente fala que o corretor, por exemplo, o corretor de imóveis, ele é o sócio do negócio, tanto quanto eu, que sou dona da agência. Porque ele é um empreendedor também, cara. Exato. Eu não posso ditar regras pra esse cara. Eu tenho que desenvolver o cara, eu tenho que dar diretriz pra ele, só que ele é dono do negócio dele. Ele vai se associar a mim com o intuito de parceria, de crescimento conjunto. Eu não tenho que olhar pra ele como a gente foi praticamente treinada. Ele é um número dentro da minha loja, dentro da minha empresa. Não. Ele é um cara que é muito mais importante pra mim, por exemplo, que o cliente. É primeiro o corretor, depois o cliente, Até vendedor, porque comprador. Ele que traz o cliente. Se não tiver corretor, Ele não tem que faz cliente. a banda tocar, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê, inclusive, muitos advogados formados, OAB, trabalhando no mercado imobiliário com corretores de imóveis. Ô, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu me lembro, não tenho certeza, tá? Me corrija se eu estiver errada. E foi nesse meio de descobrir que o corretor era importante e tudo mais que você fez ali pra tirar o Cresce, não foi isso? Você tirou o Cresce Sim. também? Até porque você começou uma imobiliária, você tinha que realmente entender o negócio. Eu tirei o Cresce jurídico e o da pessoa física, né? Então, o meu processo de tirar o Cresce foi quando eu determinei que eu queria viver de mercado imobiliário. Quero viver de mercado imobiliário. Então, eu participei de todas as pontas dentro do mercado imobiliário. Então, eu fui para campo, trabalhar a intermediação da ponta do cliente mesmo. Então, eu trabalhei o operacional. Então, eu sei todas as etapas de dentro. Então, eu falei, putz, eu quero me mostrar para o mercado como uma pessoa diferente. Então, eu tive que fazer todo o processo de TTI, que, de novo, a régua para entrar no mercado imobiliário, ela também é baixa. Ela é fácil
Pra se manter que é difícil. Uhum. É diferente da prova da ordem, o TTI, a prova do Cresce. A prova da ordem, ela é mais rígida, ela é mais séria e tal. O do Cresce, não tanto. Você consegue entrar, mas, pra se manter lá que é difícil. Porque você vai passar por frustração. Então, você tem que traçar processos, tem que ter uma diretriz. Porque o cara que entra no mercado imobiliário hoje, achando que ele vai ganhar milhões amanhã, esquece. É igual a pessoa que se forma em Direito, passa na OAB e acha que no dia A seguinte gente vai ter falou vários sobre clientes. isso. Porque tem a crença que advogado tudo é rico. Passou Entendeu? na prova da ordem, nossa, agora é doutor, agora é rico. E, gente, assim, pode até ser, muitos advogados ganham muito Sim. bem, principalmente no mercado imobiliário, brincadeira. Fica a dica, fica a vamos pro ramo dica. imobiliário, viu? São Mas 3 aqui não ainda querendo, dependendo. não querendo puxar o saco, mas inclusive a pessoa se forma e acha que vai ficar rica. Só que só fica rico de cara quem já tem um patrocínio, talvez, né? Quem já tem ali um histórico. Se você vai começar do zero, ou você tem muita sorte de fechar um cliente milionário, Sim. ou você vai ter que começar com honorários baixos. É muito trabalho pra conseguir, né? É. Tem que trabalhar bastante. Nada cai no colo. E é como a Dani fez. Sempre em movimento. Se você não tivesse em movimento, você não estaria onde você tá hoje. Se você tivesse ficado frustrada por causa da prova da ordem, desistido, e não tivesse corrido atrás, talvez hoje você estaria no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário, fazendo a mesma Seria coisa. assistente jurídica de algum escritório. E eu tinha pavor. Eu falava assim, eu não quero isso. Então, quando a gente fala de rendimento, se você soubesse entrar e aproveitar a sua formação, existe N caminhos para você Sim. seguir. Então, o direito, ele, cara, abre um leque muito grande. Eu quero fazer carreira solo. Eu quero me especializar. Detalhe, né? E se especialize. Sim. Pelo amor de Deus, se O especializar. famoso nicho. Nicho, a gente fala muito nicho no mercado imobiliário e posicionamento. Eu falo que o corretor ele não pode ser rodoanel. Ele não pode estar lá em tudo, pegar saída para vários caminhos. Ele tem que ser focado. E o advogado também. Cara, eu fico puta da vida quando você vai falar com o advogado, o que você faz? Tudo. Não, generalista não dá. Eu não concordo com essa corrente. Também não dá não. pra você ser bom em trabalhista, criminal e civil, porque são áreas totalmente diferentes. Não, e Não se previdenciário, conversam, imobiliário. Não se conversam. Não dá. Não dá. Não dá. E o generalista, ele não vai ganhar o mesmo dinheiro que o especialista. É igual pensar em médico. O clínico geral não ganha a mesma coisa que um cirurgião Falei plástico. isso num podcast, inclusive. Eu falei, cara, Não dá. não dá. Não dá. E eu trabalhava com uma pessoa que, eu falo, por isso a importância da gente se especializar. E reconhecer o que a gente... Cara, é reconhecer, falar, eu não sou boa nisso, Dani. Minha especialização é essa. Eu não sou boa. É ser humilde. Eu trabalhei com uma pessoa super boa na questão de família. Mas o direito imobiliário tem sua especificidade, cara. O advogado imobiliarista, ele tem que estar do lado da empresa. Ele tem que dar a mão pro dono da empresa e falar, vamos junto, vamos achar um caminho. Ele não vai querer jogar areia na minha negociação. Eu nem olho para esse cara. E eu trabalhei com uma pessoa que ela não sabia das artimanhas do direito imobiliário. Então, quem que tinha que direcionar ela? Era eu. Vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. Faz assim, faz assado, dá pra fazer assim. Aí eu falei, puta, mas quem tá fazendo tudo só... Você... É que Entendeu? assim, não tem problema você não saber e estar conhecendo. A questão é, se você vai fazer alguma coisa diferente, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que buscar o conhecimento para aquela área específica. Não entrar e, eu tô aqui, vamos ver quem me ensina. A gente tem que Exatamente. correr atrás das Por coisas. isso que você tem todo o conhecimento que você consegue guiar, porque você fez graduação em Direito e fez pós, MBA. Você procurou o caminho de conhecimento. Isso é Sim. importante. E aí é difícil a gente encontrar profissionais humildes nesse sentido e falar assim, peraí, não é minha especialidade, mas eu posso tentar ajudar. É diferente quando você contrata alguém e fala, não, eu sei, eu manjo. Aí você vai pegar, você olha, por exemplo, a minha empresa vive de resultado. Então, eu pego uma negociação super complicada. Por exemplo, eu preciso baixar gravame de doação, uma série de coisas, precisa de autorização judicial. Aí a pessoa pega aquilo e vai falar assim, não, esse imóvel não dá pra vender. Oi, como não dá pra vender? Dá, tem problema? Tem cláusulas que impedem a venda? Tem, mas a gente pode correr atrás disso. Vamos regularizar. Vamos regularizar, vamos pedir vamos entrar com uma ação, pedindo É pra pensar que anular a sempre tem cláusula. uma saída. Tem gente que não sabe procurar saída. Tem gente que se acomoda e fala assim, não sei fazer e pronto, acabou. É. Não dá pra fazer. Não existe a possibilidade de não dar. Vamos tentar, você nem tentou. É. Eu sou daquele pensamento que é assim, o não eu já tenho. É eu vou atrás do sim. lógico, é lógico. Não, e outra, se você tem um problema,
ele é problema porque ele deve ter uma solução. Para de pensar no problema e foca na solução. Exato. Né? E aí eu falei, não, cara, não dá. Aí, numa dessas minhas revoltas, e aí tava no Instagram, passou alguma coisa sua, eu falei, cara, a Bárbara. Eu falei, puta, é verdade, a Bárbara, vou conversar com ela. Porque é diferente quando a gente conversa com alguém da área e é diferente quando a gente conversa com alguém que só esteja interessado nos honorários. Sim. E olha só a importância, primeiro, de você ter um network de qualidade, porque você só lembrou de mim, porque, né, lembrou que eu trabalhava mais ou menos. E porque você me viu na internet. Então, Sim. olha a importância de fazer o network e de estar presente no mundo digital. Sim. Hoje em dia, você precisa estar presente no mundo digital. Você precisa ser visto. Total. Esse é um exemplo sensacional para isso. Porque quem não é visto não, Não é é lembrado. lembrado. Isso. A gente fala que o mercado nosso, principalmente, ele é jogo de contato. Você tem que estar em contato. Você tem que estar em contato toda hora com pessoas, você tem que participar de eventos, você tem que estar ali, né? E eu lembro que isso foi um sacode pra minha vida na pandemia, quando eu ficava muito nos bastidores. E muito nos bastidores. Aí, no meio da pandemia, meu pai chegou pra mim e falou assim, filha de nordestino, né? Então, pensa, um cara sutil pra falar. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, para de ser burra. E aí, eu fiquei, né? Tomei aquele susto, tal, pandemia. Meu filho tinha 2 anos, tava surtado, eu queria pôr ele numa bolha. Aí, juntou várias coisas. Aí, eu olhei pra ele e falei, como assim, burra? Ele, você vai ficar atrás dos bastidores até quando? As pessoas precisam enxergar o que você faz, quem você é, o movimento. Você precisa criar seu nome, fazer relevância, ter relevância. E aí, pensa, né? Meu pai falando isso. Aí, de primeiro momento, fiquei puta. Mas depois eu falei, cara, é verdade. Eu preciso começar a usar as coisas a meu favor. Então, tô no Secov há muito tempo. Sou diretora lá. Eu falei, quer saber? Vou começar a mostrar para as pessoas o que eu faço, quem sou eu. E é o movimento, são contatos. E aí, a partir daí, a gente começa tendo oportunidade de outros negócios. E isso, para mim, foi, assim, um choque de realidade. E aí, eu falo para todo mundo. Eu tenho muitos amigos advogados que, inclusive, um deles vieram falar semana passada. Cara, eu tô frustrado. Porque, assim, eu não aguento mais ficar fazendo o que eu faço. Eu falei, tá, então procura fazer outra coisa. O que você quer? O que você pensa? Né? O que você almeja? Ele falou, não sei, porque eu tenho receio de sair da minha zona de conforto. É difícil sair da zona de conforto, porque é confortável, né? Muito, gente. Por isso que chama zona de conforto. Mas ué. olha, Muito. eu recebo muita mensagem de advogados falando assim, eu não consigo cliente, eu não consigo sair da onde eu tô. Eu falo, mas o que você tá fazendo? Porque eu entro no Instagram da pessoa, não mostra que ela é advogada, não fala pra ninguém, não participa de evento. Como que as pessoas vão saber? Não existe. O boca a boca é importante, mas você ser vista, você se colocar, se posicionar e ter autoridade no que você faz, é importantíssimo. Eu falo que o Instagram, ele foi para mim uma porta gigantesca. Porque sem o Instagram eu não tinha cliente, eu não tinha Então. nada. Eu ia estar lá, frustrada, chorando, nada acontece. Me colocando no papel de vítima. Né? E aí eu não quero ser vítima da minha vida, eu quero ser protagonista, eu quero Sim. fazer acontecer. E eu tenho que estar em movimento e me fazer ser vista. Sim. Né? E eu falo que eu quebrei paradigmas de Instagram, né? Primeiro que eu detestava. Gente, vergonha. Quem não vergonha. São Eu pouquíssimas também. pessoas que eu conheço que tem, não, eu vou lá, eu vou fazer acontecer. As pessoas têm vergonha porque não tem costume. Vergonha. Né? E tá tudo bem. Eu olho os meus stories, gente do céu, de 2 anos atrás. É isso que eu falo, já falava- comparou, né? Eu falava Porque pra dentro e falava assim com vergonha. Parecia que alguém tava, É. sabe? Até fazer o podcast também, pra mim, é um desafio. Mas eu tenho que me desafiar. Se eu não me desafiar, nada vai acontecer na minha vida. Nada vai cair do colo. Eu tenho certeza Exatamente. disso. E eu acho que nunca é nunca tarde, né? Às vezes eu escuto muita gente falar, já sou velho, não sei o que, não sei o que lá. Cara, vou fazer 37 anos, né? Eu falo que... Aí o pessoal vira pra mim e fala assim... E o formol? Todo dia de manhã 10 ml? Disfarce, né? Maquiagem. Eu falo assim, todo mundo vira pra mim e fala assim, cara, Dani, você não tem vida. Você não tem vida, você não vive, você só trabalha, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, primeiro cuida da sua vida. Não, tô brincando. Segundo, o que é? Não pedi sua opinião. Tipo isso. Cara, eu escolhi isso. E eu tenho um prazo pra isso acontecer. Né? Eu assisti um podcast do GeoJ que ele falou sobre isso, né? Ele tem uma sequência de família, trabalho, não sei o que, não sei o que. Só que ele também fala, se você tiver que inverter a ordem, inverta a ordem, mas dê um prazo pra essa inversão. Sim. Então, hoje, é trabalho pra mim. Trabalho. Nem a maternidade. Eu sou apaixonada pelo meu filho. Gente, você tem algo... Eu descobri o amor com o Noah.
eu não amo mais ninguém. Eu amo o Noah. Então, não tem outra coisa. Eu amo meu filho. Mas nem a maternidade é em primeiro lugar. Mas você vai olhar pra trás e vai falar, puxa, valeu a pena. Sabe? E pelo conforto dele, eu acho que ele é o maior combustível pra você fazer o que você faz. Ontem à noite eu dei um beijo nele e falei assim, a mamãe trabalha muito, mas é pra mamãe fazer o que a mamãe faz pra você. Ele teve o aniversário dele agora, semana passada, e eu consegui realizar o sonho meu depois do dele. Fiz uma festa no Planeta Kids, ali na Pompeia, onde eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria. E não foi barato. Custou muito e muitas noites em claro, muito trabalho, etc. E eu virei pra ele e falei, então, a mamãe faz tudo isso, todo esse movimento, pra poder proporcionar pra você isso. Tudo bem pra você, filho? Ele, não, mãe, tá bom. Ele tem 6 anos. Então, assim, eu inverti a ordem, mas ela é momentânea. Eu falei pro meu pai, eu quero ficar nesse movimento até uns 40, 41. Depois eu vou desacelerando. Porque a vida pede também pra gente desacelerar. E assim, Dani, eu vou te falar uma coisa que faz... que eu sinto na minha pele, assim. Então, eu vejo a galera viajando, curtindo, balada. Eu fiz muito isso. E eu gosto muito disso. Eu ia ser muito hipócrita se eu falasse que eu não gosto. Ai, nossa, tô com inveja boa. Não, não é isso. É que você ainda é jovem, né? Nós somos teoricamente jovens. E esse é o nosso momento de fazer as coisas acontecerem. Porque você vai ficando velho, você vai perdendo energia, você vai perdendo a vontade. E aí você fica naquele... Ai, será? Isso não é para todos, tá? Eu sei que tem as exceções. Mas, gente, vamos lá. Vamos falar da maioria, né? Sim. Vai ficando cansado, mas não sei o quê. Eu não quero chegar nos 65 anos, por exemplo, e ter que trabalhar igual uma fila da puta pra ganhar, pra me sustentar. Não significa que eu não vá trabalhar. Né? Até porque eu gosto, é uma coisa que me deixa em movimento, a não ser que eu esteja impossibilitada, obviamente. Mas eu não quero me matar, porque eu tô cansada já com 65 anos. Aí todo mundo, mas quando você chegar lá, você não vai ter memórias. Eu posso construir essas memórias com 65 anos com tranquilidade, com conforto, não preciso me desesperar. Então, isso pra mim é um ponto muito importante e que eu coloco isso. Então, porque você trabalha demais, porque você fica muito cansada, porque você fica cansada, estressada, tô medicada, inclusive, pra ansiedade. Eu também tomo pra dormir, inclusive, né? Então, quem me perguntou como é que eu durmo? Remédio. Remédio. Então, assim, é importante ter esse pilar. E eu acho que a gente acaba atraindo as pessoas que estão no mesmo momento. Porque não adianta você trabalhar e se relacionar com uma pessoa, tanto emocionalmente, quanto relação entre amizades e tal, que não te apoia, que não te entende, que não te compreende. Ambiência é tudo. E tudo bem a pessoa não te compreender, porque ela não vive aquilo. Mas você não precisa ficar no mesmo ambiente, porque aquele ambiente não vai te fazer bem. Exato. Você vai acabar se sentindo mal por aquilo. Pô, se todos os seus amigos viajam o tempo todo, vão pra não sei o quê. Aí você fica naquele ambiente, vamos com a gente. E você fala, não, vou trabalhar. Mas eu vou te falar uma coisa. A gente vê muito o palco do outro, né? Exato. Tem gente que vive viajando aí endividado. Eu morro de medo de ter dívida. Eu prefiro trabalhar, não ter fazer minhas coisas na hora que eu posso fazer e não ter dívida nenhuma. Porque tem gente que vive pra isso. Tem gente que tem o salário ali no mês só pra pagar o combo da balada, né? É só pra isso, só pra postar ali que eu tô vivão, tô vivendo. Aqui, ó, eu ostentando. Então, assim, é só o palco. A gente não pode se comparar. Você falou uma coisa, tem medo de ter dívida. Eu já gosto de ter a dívida porque eu corro atrás pra poder pagar. Então, eu falo que o Gosto do boleto. Gosto do... Gustavo Lima fala isso. A gente precisa de um boleto pra pagar. Motivação. Porque isso me fez também andar. Porque, cara, eu saí de um divórcio, perdi tudo. Fui lesada e fui mesmo. Vou falar, e se vê, é isso mesmo. E resolva com a minha advogada que eu contrato aqui já já. Mas eu não fui lesada no sentido de... Eu fui burra, tá, gente? Mas aí perdi muita grana. E, cara, eu falei, vou realizar o meu sonho de ter o meu apartamento. De ter do jeito que eu quero, da forma que eu quero, no lugar que eu quero. Eu vou pra cima. Eu fui pras cabeças, tenho o meu imóvel hoje. Quero ter um carro X. Fui atrás do carro, depois não quero mais, eu vou querer aquele carro. Então, assim, eu sempre fui de fazer contas. Porque aí eu falo, Mas é uma dívida boa, né? Um patrimônio. Né? A gente que trabalha com imóveis, a gente sabe que isso é patrimônio. É diferente de uma dívida lá do Carnê das Casas Bahia, que não te dá motivação nenhuma no fim das contas. Não. Só te dá prazer momentâneo. Até porque mas você ter sua casa, seu carro, é prazeroso. Até porque aquela TV vai quebrar em 2 anos. Você vai falar, nossa, não acredito. Tô pagando ainda. Ou seu celular que o cara te rouba lá na rua,
né? Exatamente. Não, Esse aqui eu investi um pouco, mas porque falaram que é bom para as redes sociais. Então, tudo Mas bem. isso aí é pro seu trabalho. Eu também investi porque é trabalho. também. Então, trabalho a gente sempre investe sem medo nenhum. E aí veio o Noah. Então, assim, escola é caro. Meu filho estudou numa escola bilíngue. Porque eu também falei, putz, meu filho não pediu pra vir pro mundo. E eu sempre achei que não podia ser mãe. E eu falei, quando eu for mãe, ele vai ter o do bom e do melhor. Básico. O básico, bom e melhor. O que é o básico, bom e melhor? Saúde e educação. Então, hoje ele tá numa escola bilíngue, desde 9 meses. Então, não é baratinho ter um filho numa escola bilíngue. Então, você tem que correr atrás. Né? O plano de saúde dele é um plano de saúde bom, não é baratinho. Só aí você faz as contas, uns 3 milzinho, 4, 5. Pra ter o básico, né? É verdade. Aí você fala, Porque, querendo cara, ou não, tem gente que vai olhar e falar, nossa, isso é o básico. Gente, desculpa, isso realmente é o básico. Ter um bom plano de saúde, estudar numa boa escola e proporcionar isso pro Noah. e assim, meu filho não usa roupa de marca, roupa de promoção, R$20, R$30, entendeu? Quando eu vou comprar um conjunto pra ele de 100, eu já tô chorando. É prioridade. Você tem Entendeu? as suas prioridades. E você trabalha para isso. Para ter as suas prioridades, que é seu filho, que é dar uma boa educação, saúde, que é o primordial. E aí Moradia, que é a tua casa, né? Comida na mesa, isso que importa. eu falo, então cada um tem sua motivação e tem que analisar onde quer chegar. E a construção da profissão envolve isso. Né? Então, eu vejo muita gente, me formei, o que eu faço agora? Peraí, você já tem que ter essa mentalidade do que você quer desde o momento que você já entra na faculdade. Então, por que eu escolhi o direito? Eu tenho uma resposta porque eu escolhi, você tem uma resposta, você tem uma resposta. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que focar nisso, a gente tem que pensar nisso. E eu deixo isso pra todo mundo. Todo mundo que fala assim, cara, mas por que você escolheu o direito? Eu escolhi por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E não me arrependo, não me apesar de não ser arrependo. advogada. Não me arrependo, apesar de não advogar. Amo. E toda hora estou me atualizando, porque no nosso ramo, toda hora tem uma legislação nova, algo novo. E eu preciso me atualizar para saber se aquilo cabe dentro do mercado imobiliário. Inclusive, por você estar dentro do mercado e estudar e conhecer já a linha, né? Provavelmente, com certeza, não vou falar com certeza, porque é com certeza mesmo, ela sabe muito mais de direito imobiliário do que um advogado generalista, sim. por exemplo, que não tem então. nenhuma especialização. Eu acredito que você é uma boa profissional também por tudo, né? Pela faculdade que você fez, pela pós que você fez, por todas as suas escolhas, né? Tenho certeza. E eu falo que é lifelong learning. É estudo constante o tempo inteiro, gente. Não tem como a gente falar assim, eu sei o direito tributário e fico por ali. Eu tenho uma amiga que é tributarista, cara, ela deu uma aula numa dúvida que eu tava. E eu o tempo todo atualização. Né? Meu pai é contador há 30 anos, é o tempo todo ele se atualizando. E ele ainda tem que consultar os advogados tributaristas, porque é uma união da contabilidade com esses advogados. Os parceiros, as parcerias são Com extremamente as parcerias. Então, eu falo assim, é o tempo todo. Não adianta a pessoa falar assim, eu fiz e nunca mais pegou num livro para estudar. Não. Nunca não dá mais. certo. Eu falo, gente, eu tava conversando com um advogado e ele não sabia o que era BTS. Não dá certo. Eu falo, cara, Aí a gente Se olhando você- pra cara dela, o que é BTS? Você escolheu direito, você tem que pensar que você vai estudar pro resto da vida. Meu, A lei tá mudando o tempo inteiro. o tempo inteiro. Coisa Mas civil, né? Que a gente até comentou. mudou, gente. Não, e assim, vou te falar, eu até fiz uma postagem no Instagram sobre isso, porque tinha muito advogado que não sabia que o Código Civil estava em reforma. A gente trabalha com o Código Civil. Eu sou criminalista. Tá bom, mas em algum momento você vai ter contato ali com o civil também. Então, a pessoa não sabia. Mas não estava informada, não trabalha com isso, não sei o quê. Tudo bem, mas vamos lá, você trabalha com direito, vamos pesquisar, olhar E jurisprudência eu vou pra falar, ver o tribunal, hoje a gente tem internet, etc. rede social, né? É tão mais fácil ter conhecimento hoje em dia. Não dá pra ficar alienado no direito, isso é fato. Não dá. Eu falo que tem que estudar o tempo inteiro e eu participo de muitas reuniões que os advogados ficam perdidos. Do que você está falando? Fala, cara, a gente estava numa mesa de negociação, resolvendo uma situação, o advogado do outro lado não sabia que a proposta tem validade jurídica. Hã? Quanto sabe. tempo? É. Mas qual é a lei? Quanto tempo Não, tem e a o proposta? advogado, posso falar, é um advogado de idade já, né, significativa. Ela esqueceu, amiga. Tá É, tudo né? bem. Brincadeira, gente. dá um- É uma piadinha, pelo amor de Deus. Então, isso que a gente tem que levantar a bandeira, primeiro, do cara ser especialista. Segundo, se ele não souber, busca. É como você falou, vai buscar o conhecimento. Não vem deixar a gente passar vergonha numa mesa de reunião para resolver um negócio. E eu tô lá falando com o meu cliente, falando, não, vamos formalizar uma proposta. A proposta tem validade jurídica. Ele me entra e fala, não, a proposta não tem validade jurídica.
Claro que tem. Aí, só um minutinho que eu vou pegar aqui o artigo do Código Civil, vou te mostrar. Que coisa, né? Entendeu? Hey, Siri. Mas, eu vou falar, imagina pro cliente ouvir um negócio desse. Total! Ficou uma situação, assim, totalmente desagradável, que quem salvou a negociação foi eu e o advogado do próprio comprador. O advogado do próprio comprador salvou na negociação. E eu com vergonha do advogado nosso aqui, do nosso lado. Mas, ô Dani, é o que um convidado falou pra gente alguns episódios atrás. Você precisa ir preparado. Então, por mais que o advogado não saiba nada sobre o assunto, ele vai para uma reunião específica, certo? Você chamou ele para ir numa reunião de negociação imobiliária. O básico, a gente precisa levar. Tem que se preparar. Exato. Então, assim, por exemplo, você está no mercado há muito tempo. Coisas que ele não conseguiu achar, ou coisas que ele não sabia, ele poderia ter te perguntado como funciona o mercado hoje? Como que é ali, né? Para Sim. vocês. Então, é conversar com as pessoas e se preparar para situações. Sim. Pode ser que você não consiga se preparar a tempo, tudo bem, acontece. Não é toda vez que você vai conseguir. Mas, na maioria das vezes, por favor, tente se preparar para a situação. Se preparar te dá segurança Exato. pra você fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Eu falo que você não se preparar e você se deparar com um negócio desse, assim, pode trazer um trauma, que você não vai mais conseguir ser um bom profissional. Porque toda vez que você ficar com medo de errar, vai vir aquele gatilho da sua cabeça, daquele trauma, e você não vai mais conseguir atuar. Exatamente. Então, a preparação, a Babi tocou num ponto muito importante. E precisa, né? E a faculdade não ensina isso. Não, é prática. A faculdade não ensina isso. Então, fica a dica. Gente, a faculdade só explica a teoria do direito. E olha Pronto. lá. Acabou. Porque tem um monte de coisa que eu aprendi da teoria na raça. É. Na raça, no dia a total, dia, na prática, no dia a Nem dia. na pós eu aprendi. Eu acho que deveria ter, acho que em todas as faculdades deveria ter não é módulo que fala, né? Eu velha pra caramba. Como é que fala? Na grade? Entregou a idade. Nossa senhora, misericórdia. Devia ter uma matéria de saber lidar, primeiro, com gestão emocional, segundo, com pessoas. É verdade. Em todas as graduações. Em todas. Porque a gente vê que a maior dificuldade de todo mundo é a mediação. É gerir conflitos, é lidar com pessoas. Eu acho que isso é geral. E eu falo isso até na minha equipe. Eu tava conversando com um corretor e ele falou assim, cara, eu odeio lidar com pessoas. Eu falei, então você não venha trabalhar no mercado imobiliário. Você vai ser veterinário, se você ainda veterinário, mesmo assim você vai lidar com os donos. Que também é bem dos difícil, animais, viu? E entendeu? assim- Você vai pra outro planeta, então. Então, lidar com pessoas, aprender a controlar o emocional, vendas, tudo isso são habilidades, aliás, que você pode trabalhar Desenvolver. e ser uma ótima pessoa em vendas, por exemplo. Gente, Sim. eu conheço pessoas que eram super tímidas, que não conseguiam conversar, que já tremiam na base e viraram ótimos vendedores. Sim. É porque as pessoas falam, é dom. Fulano nasceu com o dom da escrita. Não é dom. Bom você se torna. Tem uma frase da Luana Carolina que ela fala. Bom você se torna. É na prática, você vai fazendo acontecer. Não existe, eu não tenho o dom da fala. Eu não tenho o dom da venda. Vai aprender. Vai lá no meio das Se coisas. você vai não aprender, tem, sim. não tem facilidade, é exatamente por isso que você tem que ir atrás e estudar e treinar, porque São tudo os na vida é soft treino. skills, né? Que eles Exato. falam. Então, assim, eu li um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Quem tá se formando, quem entrou na faculdade, quem tá perdido, quem saiu. Que eu não sei se vocês já viram, que é do Simon Sinek. Comece pelo porquê. Eu já vi. Já li. Cara, esquece. Você tem que saber o porquê você levanta todos os dias. Por que você escolheu o mercado imobiliário? Por que você escolheu fazer direito? Boa dica, eu não li ainda, eu vou... Eu já li. É muito Vai, bom. é sensacional. Comece pelo porquê. Tem que fazer sentido. Não é porque... Faz uma autorreflexão, né? Comece pelo porquê. Por que eu estou aqui? Peraí, por que eu levanto todos os dias? Por que eu quis entrar numa faculdade, assim, tão, né, 5 Se faça anos? perguntas. Então, assim, ele explica aonde você acha essas respostas. E aí, eu tava conversando numa mesa um dia com um monte de gente, que uma delas falou assim, depois que eu li esse livro, eu mudei a minha jornada. Eu calculei a minha rota. Total. Aquilo que eu fazia antes não tinha um motivo. Era vazio. E eu mudei. Então, é importante isso. Cada vez mais que eu escuto muita gente falar, puta, você trabalha demais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Puta, eu trabalho demais, sim. Lembra a gente conversando no WhatsApp? Puta, tô de saco cheio às vezes, você quer mandar todo mundo pra aquele lugar. É lógico, não vai ser hipócrita. É normal. Só que você tem direito de ter essa sensação por 5 minutos.
Eu falo, cara, eu posso chorar, eu posso espernear, eu posso ficar triste, mas é 5 minutos. Eu não posso deixar esse lado tomar conta de mim, porque eu tenho uma equipe para gerir, pessoas que se inspiram em mim. Que precisam de você. Que precisam de mim e a gente não pode ficar no papel de vítima. Então, é normal a gente se estressar, é normal. Mas eu pego tudo isso e falo, jogo agora fora, porque eu amo o que eu faço. Tem Então, um porquê. Tem um porquê. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Eu posso ficar aqui com vocês falando 20 horas de mercado imobiliário. E eu vou sair falando, puta, como foi legal falar de mercado imobiliário. Eu não vou sair daqui falando, puta que pariu, eu não vi a hora do negócio acabar, com não sei o que, sabe? Então, isso faz a diferença. Eu falo pra minha equipe, eu falei uma frase pra eles, vender imóvel todos os dias, Bárbara, vender imóvel todos os dias é normal. Todo mundo ficou olhando assim pra minha cara, tá, mas enlouqueceu, vender imóvel todo dia é normal? Aí eu falei, sabe por que é normal? Coloca isso na sua cabeça, porque você vai alcançando os seus resultados. Se você começar a chegar aqui e falar, eu não vendi porque o mercado tá ruim, Selic aumentou, as variáveis, porque o fulano teve sorte, eu não tenho sorte, porque o cara tem Mercedes, eu não tenho. Porque esquece. Tudo justifica, né? Pra tudo tem uma Transferência justificação. de responsabilidade. Nossa, perfeito. Esquece. Tem um outro livro que esse eu li e ele é super pequenininho e, gente, rapidinho e vale muito a pena, que é O Poder da autorresponsabilidade. Essa é minha amiga, É o gente. Paulo, né, Cara, do Já Paulo. lemos, já li Maravilhoso, também, do eu Paulo já li. Vieira. É Maravilhoso. Todos os livros dele são maravilhosos. Quando eu li esse livro, a minha cabeça fez assim. Porque você para de culpar as situações, as pessoas, por tudo que acontece na sua vida. Tudo bem, tem coisas que a gente não consegue controlar, beleza, mas como que você vai lidar com aquilo, né? Por que você tá se sentindo daquela forma com aquela situação? Então, se você acredita em Deus ou energia, sei lá, coloca esse momento de espiritualidade também. Faça perguntas para você, né? E tente se entender ali. Deus, por que isso aconteceu comigo? Ou então, fazer um momento de introspecção ali, uma meditação, para tentar achar a resposta. Porque todas as perguntas estão dentro da gente. Né? Total. É só procurar que você acha. Exatamente. E essa questão da responsabilidade, de você ter autorresponsabilidade, é importante. Se colocar no papel de vítima, você nunca vai sair do lugar. Então, Sim. você se responsabilizar. Eu tô nesse lugar porque eu fiz isso e aquilo. Não porque aconteceu aquilo comigo, porque Deus não gosta de mim. Não. Porque meu pai não tem dinheiro. Alguma coisa nesse... Não. Você tem que ver o porquê que você tá fazendo aquilo e fazer coisas diferentes. Se movimenta. É o que eu falo. Não dá pra você querer coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Não. Né? Os resultados, eles falo. vão vir depois que você se movimentar. Minha maior frustração foi o que eu passei no meu divórcio. A culpa foi dele? Não. A culpa foi minha. Por ter feito errado, por ter escolhido errado e por não ter me resguardado, entre aspas, juridicamente. Eu não tô falando de caráter, eu tô falando de responsabilidade. Eu sabia onde eu tava entrando. Até porque você fez direito, né? E tá no mercado imobiliário também, às vezes a gente se depara com divórcio. Eu sabia onde eu estava entrando. Existia um histórico. Então, cara, eu vou ficar, puta que pariu, ai, não sei o quê, porque ele, o caramba. Foi eu, o erro foi meu, a escolha foi minha. Então, o insucesso da minha equipe, primeiramente, a culpa é minha. O que tá dando errado? Tô traçando processos errados ali. Então, eu preciso rever processos, eu preciso ver o que tá acontecendo, eu preciso acompanhar mais. Então, eu vou parar de julgar e transferir pra minha equipe isso. Então, quando eu cheguei, eles chegaram, eu coloquei na nossa lousa essa frase, todo mundo ficou, agora enlouqueceu de vez. Agora ela pirou. Não tá medicada hoje. Agora ela pirou. Eu falei, não, cara, você tem que acordar todo dia falando assim, hoje eu tenho que vender, hoje eu tenho que vender, hoje eu tenho que vender, e eu vou ter que vender, eu tenho que vender todo dia. Sua mente começa trabalhando nesse sentido. Agora, se você acordar, e por que isso, por que aquilo, você vai continuar na mesma, não vai ter resultado, você vai se frustrar e você vai culpar o mundo. Exato. Então, Sempre vai ter alguém pra culpar, né? sabe? A pessoa sempre vai arrumar alguém pra culpar, pra não se responsabilizar, porque ter a responsabilidade das suas próprias decisões da sua vida não é fácil. Não é. E hoje, justamente hoje, eu conversei com uma pessoa que ela falou, eu acordo desanimada, eu não tenho vontade. Gente, eu não acordo animada todos os dias. Nem eu. Às vezes você me vê fazendo uma piada e rindo, que idiota, todo tempo. Mas esse é o meu jeito no dia a dia. Só que pra acordar animada, disposta, só se eu estiver indo pra uma viagem. Agora, nossa, eu vou trabalhar, que da hora. Gente, tem dia que você não tá afim, que você não quer falar com ninguém, que você não quer atender cliente, que você não quer pensar, você só quer ficar ali no seu cantinho. Mas você é adulto e você tem responsabilidades e é você que tem que fazer aquilo. Você não pode terceirizar. É isso. Então, tô desanimado.
faça desanimado mesmo. Eu falo, tá com medo, vai com medo. Tô isso, vai assim. Porque eu acho que comprometimento é a palavra. Quando você entra no negócio, você tem que se comprometer até o final. Então, o maior desafio é a minha maternidade. O Noah, ele é uma criança que tem asma, rinite, bronquite, sinusite e lá vai. Todos os ites. E eu falo, teve uma vez que eu tinha uma reunião com a equipe, 8 horas da manhã, 2 horas da manhã eu fui pro hospital com meu filho ruim, saí do hospital às 5. Aí minha mãe me ligou e falou assim, não, você não vai pra essa reunião às 8 horas. Eu respondi, eu vou estar lá às 8 horas. Eu me comprometi com a equipe, meu filho está bem, entre aspas, não precisou ficar internado nem nada, graças a Deus. Eu vou arrastando, tomando o que for que tiver que tomar, mas eu me comprometi com a minha equipe. Então, é comprometimento. Mas assim, gente, só um adendo aqui, um parênteses. Não precisa ser tão assim doido, tá? Calma, tá tudo bem se você não for. No seu reloginho, porque, né, vai que a pessoa, nossa, ela é uma máquina. Ela é uma máquina, mas você tá tudo bem se você não for, tá? Mas é o que eu Mas quero, é o que eu você quero foi pra aprendendo mim. a ser assim, né? Exato. Não é que você é aprendendo a ser assim. E A vida foi te levando a ser assim e você aprendeu. Porque pra tudo que eu entro, Gabi, eu entro me comprometida. Então, assim, só vai me parar se é uma coisa que realmente não tem jeito. É uma força de mulher. Entendeu? Só vai me parar o que não tiver jeito. Caso contrário, eu tô ali. Então, eu tenho pessoas que se inspiram em mim. Se eu chegar e falar, putz, eu não vou, tô cansada, todo mundo vai entender. Mas aí vai ser a justificativa pro cara fazer a mesma coisa depois. E vai ser pro outro, e vai ser pro outro. E até porque, Dani, além disso, você é a dona da sua própria empresa, a empresa é a sua cara. Então, se você tá desanimado, se você não tá afim, se você demonstra essa fraqueza, porque isso não é uma vulnerabilidade, isso daí é demonstrar uma fraqueza. Você acaba desmotivando a sua equipe e a equipe fala, lá, tá vendo? É o reflexo. Ou então a pessoa que tá assistindo fala, nossa, mas ela faz tudo isso, ela é dona da empresa. Gente, o dono da empresa trabalha mais que o funcionário. Com certeza. Com certeza. Porque vidas dependem de você. Com certeza. Eu fico muito feliz porque eu tenho uma pessoa lá que me acompanha há 11 anos. E, cara, ele mudou a vida dele. E isso me dá prazer de continuar. Então, o cara tem hoje um bom carro, ele tem imóveis, no plural, imóveis. Né? Tem uma família linda. Tem hoje um comportamento diferente, uma vestimenta diferente, uma postura diferente. Isso faz total diferença. Total. Fala diferente. Não é mais... sabe? E aí, mano? Não, é outra coisa. E eu olho pra ele e me dá um orgulho. Outra pessoa comigo durante 3 anos comprou um imóvel agora. Olha que legal. Então, é isso que eu quero. Eu quero todo mundo dentro da equipe crescendo. Perfeito. Crescendo. É uma líder. Você não é uma chefe, é uma líder. Você sabe liderar pessoas. Você aprendeu a liderar pessoas. Não. É que todo dia é uma novidade. Mas a gente vive em aprendizado, né? Todo dia a gente aprende. Mas eu falo pra eles, cara, eu quero isso. E a gente tem que ouvir, Bah. Eu tenho um momento que eu faço reunião one-on-one com o pessoal e eu sento com o corretor e ali ele vai falar tudo o que ele tá pensando, o que ele sente, as dificuldades, o problema. E muitas vezes eu tô ali só pra ouvir o problema pessoal dele. Então, você é uma psicóloga. Você é alguém que o cara vai olhar e falar assim, eu queria a sua opinião. Então, olha a sua responsabilidade para opinar sobre a vida do outro. Sim. Então, até isso a gente precisa trabalhar na terapia. Inclusive, minha terapeuta, Cris, obrigada. Porque tem que investir em terapia. E psiquiatra, doutora Ruth. Cara... Se alguém quiser o contato depois, adiciona a Dani. Então, não é fácil, como você falou, né? Ela é assistida, toma medicação, psicólogo e psiquiatra. E box, e funcional, né? Você tem que colocar o corpo em movimento. Sabe? Então, não é fácil. Mas, assim, essa é um pouquinho da minha história aí. Ai, foi um prazer. De verdade. Dani, me identifiquei muito com muitas coisas que você falou. Foi um prazer te conhecer. Obrigada. A conversa foi Ai, muito gente, boa. que bom que vocês gostaram. Achei fofo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um papo super gostoso. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, da sua história, da sua força. Parabéns pela mulher que você se tornou. Obrigada. Tenho muito orgulho de você também. É recíproco, gente. Tenho muito orgulho do que você vem construindo. E, mais uma vez, obrigada. Sempre será bem-vinda. Eu tenho certeza que foi de muita valia para todo mundo que está assistindo. Principalmente para aquelas pessoas que estão perdidas. Fala assim, eu também fiz direito, não quero ser advogada. Tá aí, ó. Um meio de você empreender de sucesso, né? A gente tem barreiras, mas a gente tem que quebrar, né? Todos os dias. Eu acho que a gente tendo saúde, o resto Corre é atrás. resto, né? A Bárbara aí vem... A Bárbara foi uma das pessoas que eu me inspirei. E eu falei, cara, o que eu tenho? Não tenho nada. Então,
Vamos que vida que segue. Ah, tô estressada, né? Tá, tô com a saúde boa até agora, que assim permita. E pra que eu vou ficar criando problema onde não tem? Então, vamos seguir. Eu sempre usei ela como referência nesse sentido. Então, de novo, obrigada pelo convite. Obrigada por tudo que vocês precisarem. Contem comigo, contem com a Remax Vert. E é isso aí, gente. Adicionem a Dani nas redes sociais. vai Por estar aqui embaixo favor, pra por vocês favor. conhecerem. É isso. Obrigada, gente. Beijo.